estudar o que está definido no capítulo 1 da nossa disciplina, que é a introdução ao universo web. O primeiro conceito a estudarmos com relação à introdução ao universo web é o conceito da World Wide Web. O que é a famosa www? Bom, antes de falar da www, vamos falar sobre a internet. O que é a internet? Bom, de grosso modo, a internet é um conglomerado de redes em escala mundial. Também é conhecida, alguns autores citam a internet como a rede das redes. Ou seja, um pequeno exemplo. No IFPA, nós temos uma rede de computadores que é um conjunto de computadores. Ela é apenas um nó da grande rede mundial que nós chamamos de internet. Lá na UFPA, por exemplo, tem outro nó. Na UEPA tem outro nó. Lá no Detran tem um outro nó. E por aí vai. A internet é a formação, é a união de todos esses nós que nós temos, que ela forma a internet. Bom, a World Wide Web é apenas um dos serviços fornecidos pela internet, que nada mais é que a troca de informações entre o seu computador na sua residência ou no laboratório de informática aí do seu polo e um outro computador que está hospedado fisicamente em um local totalmente diferente. Essa troca de informação a gente chama de a troca de informação através de hipertexto, que são as nossas páginas web, que são os nossos sites que estão disponíveis aí na internet. A www ou até mesmo a web é apenas um dos serviços da internet. Outros serviços que nós podemos citar que estão embutidos na internet: o chat, a troca de e-mail, a transferência de arquivo, que pode ser tanto download quanto upload, e diversos outros que em outra oportunidade nós vamos comentar. O conceito primordial da nossa disciplina, como eu já falei anteriormente, é o desenvolvimento de website. Então, o que vem a ser um website? Um website, ou também conhecido como site ou sítio, alguns autores gostam de mencionar como sítio, é um conjunto de páginas web confeccionadas em hipertexto, que são acessíveis através normalmente de um protocolo chamado HTTP, que é um dos protocolos que a internet nos oferece. O conjunto de todos os websites existentes no mundo compõem, formam a web, ou a World Wide Web. Um conceito muito importante sobre o desenvolvimento web é a navegação. A navegação, vocês fazem isso durante o dia todo de vocês, quando vocês estão na frente do computador. O que é a navegação? Para navegarmos na internet, para acessarmos websites disponíveis na internet, nós precisamos de um computador, evidentemente ligado na internet, e de um programinha instalado no nosso computador chamado navegador, também conhecido como browser. Um exemplo de browser: o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome, o Opera e por aí vai. Todo aquele programinha que você acessa, digita um endereço e acessa uma página na internet, nós chamamos de navegador. Esse carinha, ele funciona como cliente da nossa arquitetura. Digitamos um endereço web nele e quando teclamos Enter, esse endereço web é convertido é encaminhado, na verdade, a um servidor. Esse servidor verifica a sua solicitação e retorna o que você deseja, que na verdade é um site, que é mostrado na tela do seu computador com o auxílio do browser. Eu falei para vocês da navegação. A navegação web, o acesso aos sites que estão disponíveis na internet,
é feita mediante a uma tecnologia muito conhecida hoje em dia, que é a tecnologia cliente-servidor. Que fique bem claro, a tecnologia cliente-servidor não é exclusividade da internet. Ela está na maioria dos sistemas informatizados que as empresas, que as instituições, tanto públicas quanto privadas, possuem em seu sistema informatizado. O modelo cliente-servidor é como eu acabei de falar. Nós temos um cliente que é representado pelo seu computador, mas efetivamente representado pelo browser do seu computador. E nós temos um outro computador hospedado normalmente a quilômetros de distância de vocês, que tem uma página web hospedada nele e que o seu cliente faz uma requisição para ele, e essa requisição ela obtém uma resposta que o seu navegador interpreta ela e exibe para você durante a sua navegação. Vamos falar agora, pessoal, sobre a URL. Eu tenho certeza absoluta que vocês sabem o que é uma URL, mas provavelmente utilizam outra nomenclatura para ela. A URL nada mais é que aqueles endereços que vocês digitam no browser para acessar os websites que vocês navegam aí na internet. Uma URL nada mais é que uma sequência de caracteres cujo conteúdo permite identificar um recurso físico representado por um computador ou um recurso lógico, podendo ser um simples arquivo. A URL ela é dividida em 4 partes, representada pela primeira parte pelo protocolo, que no nosso exemplo HTTP. A segunda parte representa a raiz dos endereços da internet, que está contida em toda a URL. A terceira parte representa o servidor, o endereço do servidor que nós queremos acessar, e no nosso exemplo representado por www.ead.ifpa.br. Esse endereço aí que eu acabei de citar, ele vai ser traduzido para um IP, que vocês provavelmente estudaram lá na disciplina Rede de Computadores, que representa, na verdade, um computador físico, que nem esse que vocês utilizam no dia a dia. A quarta parte representa o caminho local do recurso, que é dividido normalmente entre pastas e arquivos. No nosso exemplo, o termo Moodle representa uma pasta que existe fisicamente dentro do computador, e index.php representa um arquivo com a extensão PHP também dentro do computador, no caso dentro da pasta Moodle. Eu acabei de falar sobre o protocolo. No caso, o protocolo mais utilizado na internet é o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, que ele é o protocolo utilizado para a transferência desses hipertextos entre o cliente e o servidor quando você acessa um site. O processo de desenvolvimento de websites gira em torno da construção do mesmo, utilizando linguagens específicas para esse fim. Essas linguagens são classificadas de duas formas: as linguagens do lado do cliente e as linguagens de programação do lado do servidor. As linguagens de programação do lado do cliente é tudo aquilo que é executado única e exclusivamente pelo browser, sem precisar que seja feita uma nova requisição para o servidor. Um exemplo dessas linguagens de programação do lado cliente está o HTML, o CSS e o JavaScript, que todas elas vão ser vistas durante a nossa disciplina. E essas linguagens de programação, vale ressaltar, são executadas diretamente pelo cliente, ou seja, elas são executadas no nosso computador. De outro lado,
existem as linguagens de programação do lado do servidor, que são linguagens de programação de alto nível, com recursos como estruturas de decisão, declaração de variáveis, laços de repetição, muitas delas orientadas a objetos, com outro recurso muito importante, que nenhuma linguagem do lado do cliente possui, é o acesso a banco de dados, que não existe sistema, hoje em dia, praticamente construído sem que o sistema acesse um banco de dados. E a grande sacada dessas linguagens de programação, tanto as do lado do cliente quanto as do lado do servidor, é que elas não existem sozinhas. Elas vão trabalhar em conjunto para construir o website que você está desenvolvendo. Exemplos de linguagem de programação do lado do servidor, podemos citar o PHP, o Java, o .NET e outros recursos. Um conceito muito importante na programação web é o conceito de servidor web. Em diversas oportunidades aqui eu mencionava o servidor. Mas o que é um servidor? Bom, o servidor é o recurso físico, é um computador nos moldes de como nós estamos acostumados a ver, hospedado em um determinado local. Só que o computador por si só, ele não tem a possibilidade de responder a requisições web, que é o processo de você digitar a informação no browser e acessar um website. Para que esse computador esteja apto a responder essas requisições, nós precisamos que dentro dele esteja instalado um programa, como outro qualquer, responsável por aceitar pedidos ou requisições HTTP dos clientes. O detalhe curioso é que ele também responde em HTTP. E normalmente essas respostas são o quê? São páginas web escritas, na maioria das vezes, em HTML, contendo arquivos de texto, imagens, vídeos e outras coisas. O servidor web mais famoso que nós temos no mercado hoje em dia é o servidor Apache. Mas também nós temos o IIS, também temos o Apache Tomcat, também temos o JBoss e diversos outros que não são tão comuns quanto esses que eu acabei de citar. Mas o mais famoso, com certeza, é o servidor Apache. Como é que se dá o processo de requisição e resposta entre o navegador, entre o cliente que você está utilizando no seu computador e o servidor, que é um computador localizado normalmente a quilômetros de distância do ambiente onde você está? Então, você abre o navegador e digita uma URL. Quando você tecla Enter, essa requisição é enviada ao computador que representa essa URL. Então, esse computador processa a requisição e retorna o conteúdo solicitado a você em uma resposta. Essa resposta normalmente é em hipertextos, que é o famoso arquivo HTML, imagens, vídeos e outras informações que porventura tenham no site. O navegador recebe essas informações e a representa de forma gráfica, mostrando para você na tela do computador. Então é assim que funciona o processo de requisição web, que quem toma conta, na maioria das vezes não, quem toma conta em quase sua totalidade do processo é o servidor web. Ele recebe uma requisição do cliente e retorna uma resposta para o mesmo cliente. Bom, pessoal, aqui finaliza a nossa primeira aula, que representou o capítulo 1 da nossa disciplina. E eu, mais uma vez, reforço. Dúvidas, fórum, chat, mensagem. Estamos aqui para servir. Na nossa próxima aula, falaremos sobre um conteúdo que, ao meu ver, é o mais importante da nossa disciplina, que é o conteúdo do capítulo 2, que trata da linguagem de marcação HTML. Até a próxima aula, pessoal!